Obrigado por participar de mais um evento de promoção de saúde do Ministério Público Federal. Este é um evento que foi planejado e está sendo realizado de forma integrada entre a PRR4 e a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde na PGR. Meu nome é Alan Ferreira, eu sou analista de saúde e gostaria de lembrar que, além dos eventos de promoção de saúde, vocês podem encontrar orientações confiáveis no portal da saúde em saude.mpu.mp.br. O diferencial dessa página é que todos os conteúdos publicados são produzidos por profissionais de saúde especialistas na área, diferentemente do que ocorre em muitos casos no ambiente virtual. Inclusive, é um dos temas que nós vamos falar aqui hoje em relação à prevenção do câncer de intestino. O nosso evento de hoje terá no máximo 1h30 de duração e tem como objetivo orientar os integrantes do MPF quanto à prevenção, os tipos de diagnóstico e os tratamentos do câncer de intestino, além de orientar sobre a forma adequada de buscar orientações confiáveis sobre esse tema. Nesse evento, o Dr. Roberto Alvarez vai dar todas as informações necessárias e também vai responder perguntas aqui que vocês podem deixar no chat do YouTube. Vamos fazer um esforço muito grande para tentar esclarecer todas as dúvidas que forem deixadas. Aqueles que se inscreveram no evento, e por isso têm direito ao adicional de qualificação, devem preencher a lista de presença, que terá o seu link publicado aqui também no chat do YouTube. E antes do fim do evento, eu peço a colaboração de todos para também preencher a avaliação de reação, que é muito importante para que nós possamos continuar produzindo eventos de promoção de saúde de qualidade. Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o especialista, o Dr. Roberto Fiolic Alvarez, que é médico da PRR4, especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva. E, Dr. Roberto, boa tarde. Já quero Boa tarde, começar. Alan. Boa tarde. Já quero começar a nossa conversa perguntando para você o que é então o Março Azul? Por que este mês é dedicado à prevenção do câncer do intestino? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque esse é um tema muito relevante. Inclusive, é a terceira vez que eu venho aqui vestir a camisa do Março Azul, com uma maneira de divulgar aspectos relacionados ao câncer de intestino. No caso, quando a gente fala intestino, a gente pode usar como sinônimo câncer coloretal, se refere ao intestino grosso e ao reto. São vários aspectos que são relevantes na questão ligada ao Março Azul e cada ano há um tópico específico, né? Esse ano, que é o terceiro ano que a gente faz e o quinto ano no Brasil, o tópico é chegou a hora de salvar sua vida, né? E a prevenção começa aos 45 anos de idade. O câncer de cólon é um câncer muito prevalente no Brasil. É o segundo câncer que mais atinge homens e mulheres e é o terceiro em mortalidade também para homens e mulheres. E tem se observado um padrão mundial de uma apresentação, uma faixa etária mais jovem, em que a média de idade costumava ser de 60 anos, na sexta década, com casos, inclusive, mais agressivos. A gente tem visto, assim, de uma forma bastante emblemática, pessoas públicas que têm vivido com essa situação. O que tem de relevante e especial com relação ao câncer de intestino grosso é que ele nos permite, frente a uma abordagem de prevenção primária, com mudanças de hábitos e mudanças dietéticas e de atividade, de construção de uma vida mais saudável, reduzir a incidência desse tumor. É uma doença modificável, não depende exclusivamente de fatores genéticos e também existe uma abordagem, essa que é enfatizada, então, pelos temas desse ano, de uma abordagem secundária, que falamos bastante no ano passado, né, que é o exame de colonoscopia ser iniciado numa faixa etária mais precoce, aos 45 anos de idade. Com isso, se consegue remover lesões precursoras do câncer, chamadas de pólipos, através do exame, ou fazer uma detecção precoce dessa doença, o que modifica de forma impactante a sobrevida e o tratamento. Diagnósticos precoces podem cursar com chances de curas de 90%, ao passo que doenças mais avançadas, com uma carga de câncer
metastático, às vezes a sobrevida pode chegar apenas a 10%. Muito bem, doutor Roberto, obrigado. E se a idade mínima, não é, para iniciar os exames para prevenção foi reduzida, provavelmente é porque é uma doença que tem um impacto grande na saúde pública, né? No Brasil, Exato. qual que é esse É. impacto? Não há uma expectativa global de preocupação de um grande fardo, uma carga que o câncer traz. São anos de vida perdida, são gastos em saúde. É muito mais barato prevenir um pólipo do que tratar um câncer, né? Há uma carga global, um fardo para o câncer, ao ponto de se mudar a ênfase agora com relação aos cânceres globalmente, da questão da cura do câncer, para o grande aspecto se tornar a prevenção do câncer. Né? Então, o Lancet, que é uma revista de grande impacto, ela aponta em 2022 como o grande caminho para a redução do fardo global do câncer, que envolve toda essa questão de mortes evitáveis, tratamentos evitáveis, perda de anos de vida, perda de trabalhadores, custos em políticas públicas, de foco na prevenção. Muito bem. E pensando agora nos casos mais, vamos dizer assim, mais graves, ou seja, de uma pessoa que já tem algum sintoma, né? Como é que essa pessoa vai perceber que são sintomas ligados ao câncer de intestino grosso? Quais que são os sintomas que as pessoas devem ficar em alerta? Excelente pergunta, porque é muito importante que se faça essa leitura, independente da questão etária, porque eventualmente algumas situações vão precisar de um acompanhamento médico e deve ser sempre bastante consideradas como importantes e não relevadas, porque tem um certo estigma com relação ao câncer de intestino, que é um dos motivos pelos quais aqui a gente, no mundo inteiro, se criou esse evento, né, para se dar luz e para se combater alguns preconceitos, né. Então, são sintomas que a gente diria de alerta, mudança do hábito intestinal, a pessoa que passa a ter o intestino mais trancado, ficar constipada, ou então ela passa a ter diarreia de maneira persistente, especialmente por um período superior a 30 dias, dor abdominal de causa não esclarecida, emagrecimento também sem nenhum fator desencadeante, sangramento no retal é bastante importante, porque é muito comum as pessoas atribuírem esses sangramentos à doença hemorroidária ou a fissuras anais e não levarem ou não procurarem auxílio, né? A gente pode ter outras sensações como anemia, a gente pode ter massas palpáveis, a gente pode ter circunstâncias ainda mais agravadas, por exemplo, em que a doença ela se torna sintomática em geral em fases mais avançadas. Por isso a importância da gente abordar as pessoas assintomáticas, né, antes que ela se estabeleça, né? Que a gente vai ter uma janela de oportunidade muito maior. Mas em alguns casos a gente pode ter, inclusive, perfurações intestinais, obstruções, doença metastática pulmonar, doença metastática hepática, né? Há uma grande, assim, variedade de apresentação. Pode também ter fraqueza, né, como um sintoma. Então, é importante fazer essa leitura do corpo, é importante a gente sempre procurar um profissional de saúde habilitado, que em geral é o gastroenterologista ou coloproctologista, ou pode ser o clínico geral, dependendo da circunstância que a pessoa se encontra, levar essa queixa para que ela possa ser bem analisada de acordo com as especificidades dela, ela possa sofrer uma investigação algum tratamento necessário. A gente não pode perder a oportunidade de fazer algum diagnóstico precoce, né, baseado em alguma resistência que a gente tenha. E é bastante comum. Hoje mesmo eu tive um paciente de 60 anos, que há 3 anos eu pedi a colonoscopia, ele voltou 3 anos depois e não fez, né, e ele não queria fazer ainda. Né? Então, tranquilizar as pessoas, porque muito do foco da prevenção passa por esse exame, então, é um exame muito seguro, muito ausente de complicações, um exame que vai nos ajudar numa percentagem muito maior que outros exames preventivos, como o PSA, como a mamografia,
a, a prevenir mortalidade, a reduzir mortalidade fazendo o diagnóstico precoce e a prevenção. Pode chegar até um efeito benéfico de 60% de redução de efeito, né? O que é extremamente positivo. A gente teve alguns estudos conflitantes de vida real no ano passado, mas as estimativas vão entre 40, 50, 60% de eficácia. Nenhum estudo, claro, é, é, é perfeito e não vai ser totalmente eficaz, mas é um exame excelente, extremamente bem tolerado, né? E a gente tem como uma outra opção, e essa muito em saúde pública, e é uma opção melhor do que nenhuma opção, o que se chama FIT, que é o teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um teste fecal, né, que procura microsangramentos invisíveis, microscópicos, e eles serviriam, então, para selecionar pacientes para colonoscopia. Né, os pacientes tivessem pesquisa de sangue nas fezes positiva, e esse exame poderia ser anual ou bianual, iriam para a colonoscopia. No nosso exame periódico de saúde, o exame preventivo, que está disponibilizado para os servidores do Ministério Público Federal, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou teste FIT. Inclusive, em uma reunião que tivemos aí sobre o exame periódico de saúde, se foi combinado que para o ano que vem a faixa etária vai passar para 45 anos e não 50 anos. Fazendo o exame e ele dando negativo, então se repete com alguma frequência. Também para colonoscopia, um segmento pós-colonoscopia, né, que deve ser avaliado por um médico especialista, na ausência ou na presença de pólipos, frente ao histórico genético da pessoa, como proceder em acompanhar. Em média, são exames feitos, quando normais, a cada 5 anos. O risco individual de uma pessoa desenvolver câncer de intestino é estimado em torno de 6%, Alan. Mas há uma previsão de que nos próximos 15 anos o risco de novos cânceres pode aumentar assim, de forma exponencial, em até 60%. Então, é uma grande preocupação em saúde pública e é uma coisa muito ligada a hábitos da modernidade. Ou seja, precisa estar muito atento aos sintomas, né? Nesse, Exatamente. nesse contexto ainda de quem já percebeu, né, sentiu, teve sintoma, você citou vários sintomas ligados ao funcionamento intestinal, né, normal. Sangue nas fezes, alguma diferença na rotina de evacuação. Para ficar claro para quem teve algum sintoma desse tipo já, qual é a frequência de alteração desses sintomas? Ou seja, ele deve acontecer depois por uma semana, 3 dias. Quando é que o paciente deve ligar esse alerta para dizer, olha, não é uma simples alteração, é alguma coisa que realmente precisa de É uma tratamento? boa pergunta, mas não tem um número absoluto assim que a gente possa julgar, né? Então a gente vai levar em consideração a faixa etária do paciente, as características da evacuação, são sangramentos se dá na higiene anal, se é uma hematoquesia, um sangramento de grande volume, se ele já fez colonoscopia ou não, se na família, por exemplo, tem um histórico muito grande de carga de câncer de intestino. Existem algumas síndromes genéticas, que é mais ou menos 5% da população, que vão dar uma incidência muito precoce de câncer. Então, algumas pessoas precisam de mais atenção. Mas é importante o sangramento se repetindo, né? Eu estabeleceria assim um período assim em torno de uma semana, que isso seja avaliado por um proctologista ou por um gastroenterologista, né? E tem casos de maior atenção, assim, que tem um risco aumentado, por exemplo. Mas são casos menos comuns, tá? Que as pessoas têm que iniciar um acompanhamento, algumas estão e outras deveriam iniciar mais precocemente, né? Então, a gente tem a questão genética ligada a síndromes genéticas, geralmente o risco de um familiar em primeiro grau ter câncer coloretal aumenta em torno de 2,4 vezes o risco de um descendente em primeiro grau ter. Se dois tiverem, já aumenta para em torno de 4 vezes. Quando a gente tem duas pessoas em gerações diferentes tiveram câncer antes dos 60 anos, isso pode estar associado, e principalmente com uma aglomeração de outros tipos de câncer, pode estar associado a uma situação chamada síndrome de Lynch, em que a gente tem que começar 10 anos antes da pessoa mais jovem uma investigação por colonoscopia, e pode passar por um geneticista também.
Pessoas que têm doenças intestinais inflamatórias, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, a partir, em geral, do 10º ano da doença, tem que fazer exames anuais, né? Então, existem situações, assim, mais específicas, mas menos frequentes. O mais comum é a pessoa nem ter o risco familiar, nem ter o risco genético dessas síndromes de alta penetrância, que vão se manifestar em praticamente 100% no caso das síndromes de polipose. Tem pessoas que nascem com uma síndrome genética que tem que começar aos 10 anos de idade, os exames que podem ter centenas de pólipos no intestino, mas isso é referente a 1% dos casos de câncer. Ok. Doutor Roberto, e agora saindo do contexto dos pacientes que já perceberam algum sintoma e por isso precisam buscar tratamento, para aquele grupo de pessoas que, como a maior parte das pessoas, estão buscando a prevenção, não é? Essas pessoas, esse grupo de pessoas que está buscando prevenção, como é que esse grupo deve selecionar informações confiáveis sobre a prevenção de câncer de intestino e sobre saúde em geral? Olha, olha só. Então, eu só queria trazer um dado importante que eu esqueci de mencionar, que quando há uma história familiar de câncer intestinal, inicia-se, e ela não é agravada por esses outros fatores, a idade de início mesmo do assintomático é 40 anos de idade, né? Em situações específicas, pessoas muito jovens só enfatizar 10 anos antes da pessoa mais jovem que teve o tumor. Mas a importância de conversar com os profissionais de saúde, né? Bom, o que te traz aí assim, é uma coisa que eu tenho 30 anos de gastroenterologia, se eu juntar aqui com a minha residência, que tem mudado muito nos últimos anos, que a gente tinha muita confiabilidade dos médicos, né? As fontes de informações eram mais restritas, e agora a gente tem uma grande diversidade de informações em vários níveis, né? Então, no consultório, por exemplo, a gente tem a pessoa que chega lá com dados que ele gerou hoje em dia do chat GPT, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que seguidamente sofre alucinações e pode dar resultados não confiáveis, pode gerar muita angústia desnecessária. E ele meio que substituiu o Google, que era antes a grande fonte de pesquisa e que acaba também trazendo resultados assim, muitas vezes coincidentes com os sintomas, né? E que de alguma maneira pode atrapalhar e atravessar ou enviesar essas abordagens. Mas, além disso, a gente tem vários canais do YouTube, a gente tem o Instagram, que é uma fonte muito duvidosa de informação, a gente tem até canais de WhatsApp, e a gente tem essa questão de que, de alguma maneira, as nossas crenças por esses algoritmos e por esses sistemas acabam sendo reforçadas. Então, eu acredito em alguma coisa, eu vou encontrar alguém que fala aquela coisa que eu acredito, e eu acabo mais ou menos preso naquilo, né? Então, dentro da medicina, dentro do conhecimento, dentro da ciência, isso eu queria trazer um pouquinho para vocês, que as coisas não são tão simples assim, a gente dizer, olha, na minha experiência, eu que já atendi 5.000 casos, ou então, existe uma situação específica que eu conheço que a indústria farmacêutica, os médicos não querem que você saiba. Então, tem alguns desvios na forma como as coisas acontecem hoje em dia, que envolvem comercialização, interpretação de ideias erradas, e eu queria, de alguma maneira, demonstrar como é difícil a gente conseguir provar situações de causalidade dentro da ciência. Não é uma coisa fácil, né? Então, é importante o conceito de conhecimento baseado em evidências. Então, eu queria apresentar aqui, no compartilhamento aqui, só um segundinho, na apresentação dos slides. Pronto. Já estamos Eu vendo. Estava aparecendo? Sim. Tá. Não, então, o que eu queria falar para vocês é basicamente isso aqui, ó. Essa é uma pirâmide
né? Porque existe uma hierarquia da informação científica, né? A gente tem na base, como a evidência científica mais fraca, a opinião do especialista, baseado na sua experiência pessoal, e a gente vai subindo até a evidência mais robusta ali no topo, que é a revisão sistemática e a meta-análise, que é uma maneira de agrupar dados de uma maneira muito sólida, de uma maneira com uma sistemática que vai nos dar mais certeza de que aquilo não se deve ao acaso, que aquelas conclusões não se dão porque está se comparando populações diferentes, que aquilo não se dá porque o cálculo matemático foi insuficiente, que aquilo não se dá por fatores de confusão, coisas que não têm relação acabarem tendo uma conexão. Um exemplo muito claro, assim, e isso esses estudos tentam corrigir esses vários vieses, né? É muito clássico assim a história assim, ó, câncer de esôfago é causado por chimarrão, né? Quem toma chimarrão usa bombacha. Câncer de esôfago está associado ao uso de bombacha. Então é um fator de confusão que tem que ser corrigido, né? Então existe toda uma sistemática para que isso aconteça. E existe uma série de métodos, né, que é do conhecimento baseado em evidências, que vão resultar em graus de evidência maiores ou menores, para que a gente tenha maior ou menor confiabilidade para fazer recomendações e transformar isso em mensagens ao público, em políticas públicas, né? Porque as coisas também não são ligadas só ao indivíduo. Por exemplo, na prevenção do câncer, na verdade, talvez comece ali já ao nascimento, porque há evidências que amamentar possa diminuir o câncer para a mãe e para o bebê, é importante, né? E a gente vai ver depois aspectos assim de que se garanta a população locais para que ela possa fazer atividade física com segurança, com qualidade, alimentação de qualidade de forma barata, às vezes dificultar acesso a produtos que possam ter potencial carcinogênico. E existe um grande lobby assim de grandes indústrias alimentares, né, que querem proteger ou refutar essas evidências. Na época do câncer de pulmão, foi muito claro assim o lobby da indústria do tabaco, né, com cientistas, inclusive, tentando refutar essa associação que hoje está bem estabelecida, né? Então, aqui, deixa eu ver se tem alguma outra. Bom, aqui eu coloquei algumas fontes de medicina baseada em evidências, e tem uma coisa bastante interessante na inteligência artificial, que essa plataforma, que é mais para profissionais de saúde, mas se tornou a principal fonte de evidência científica no mundo, que é o Open Evidence. Ela ali consegue traduzir nesse grande mar de informações que a gente tem, e que antes era mais difícil a leitura, uma evidência científica muito sólida para perguntas muito específicas. E com isso a gente vai ter a melhor resposta para o paciente, o melhor tratamento, a melhor abordagem, a situação mais custo-efetiva, com bastante segurança. E essas outras bases de dados aqui são todas muito interessantes, mas mais ligadas, então, ao profissional de saúde. Então, uma coisa importante é a gente, quando ouvir esses discursos e quando seguir nossos influencers em saúde, a gente entender se eles tiram essas opiniões de estudos científicos consolidados, se é um estudo científico que às vezes vai ter mínima validade, né? Então, dentro da medicina baseada em evidências, a gente tem que, ao mesmo tempo, não ser extremamente dogmático, né? E dentro disso eu trouxe essa frase clássica do Carl Sagan, que a ausência de evidência não é evidência de ausência, então, às vezes, algumas coisas podem acontecer e a gente simplesmente não sabe ainda, mas a gente não deve chegar a conclusões sem uma base muito sólida, né? É importante que as bases sejam bem fundamentadas para a gente concluir as coisas, e isso é uma questão evolutiva, né? Tanto que, isso eu acho muito engraçado até, isso vai mudando ao longo do tempo. Então, quem tem como eu mais de 50 anos, nos anos 80, morria de medo de duas coisas, que era a Guerra Fria, que o mundo ia acabar numa guerra nuclear que ia aniquilar todo mundo, e do ovo.
todo Fantástico tinha uma propaganda, tinha uma seção sobre como o consumo de ovos elevava o colesterol e ia matar as pessoas precocemente em infarto, e hoje a gente tem visto pessoas que comem dezenas de ovos por dia, né? E o ovo é considerado um alimento muito bom, né? A mesma coisa aconteceu com os médicos durante anos, durante décadas, orientando os pacientes errados com relação a repouso para gestantes. As mulheres, antigamente, minha mãe, por exemplo, final da gestação, praticamente ia ficar deitada, fazer nenhuma atividade física, e hoje as mulheres trabalham até o último dia, vão na academia, e isso é importante para manter o peso e se manter saudáveis, né? Outro exemplo interessante é a prevenção de diverticulite. A gente mandava os pacientes evitarem consumo, e isso de uma forma muito neurótica, de grãos e de pequenos sementes. Então a pessoa ficava muito preocupada se engolir ao comer uma laranja, uma semente de laranja, porque aquilo poderia causar uma diverticulite, e se descobriu que era exatamente o contrário. A ingestão dessas pequenas alimentos mais endurecidos, amendoim, pipoca, até tem um efeito protetor, né? Bom, então, o que eu queria trazer para vocês, dentro dessa questão de evidência científica, o que eu encontrei de mais fundamentado, porque para essas situações de fatores de risco, até é difícil a gente encontrar interesse das publicações em ver questões que são menos ligadas a remédios, né? Talvez fosse mais interessante para publicação ver o valor da coenzima Q10, o valor da metionina, o valor da vitamina B6, o valor da vitamina B12, do que ver coisas ligadas mais simples e mais atingíveis, como dieta e exercício. Então, existe uma organização que é a World Cancer Research Fund. Ela foi fundada em 1982, ela faz parceria com o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, e ela é a organização de referência para prevenção do câncer. Ela tem um foco, então, em dieta, peso, atividade física e prevenção do câncer, o que nos linka diretamente com as coisas que a gente quer aqui no Saúde em Rede, nas nossas matérias, na confiabilidade, né? E ela traz recomendações para o mundo todo. E ela faz um trabalho, que é o CUP Global, que é um programa de update, de atualização de informações, que é o maior banco de informações do mundo e sofre um tratamento estatístico pelo Imperial College para ter as melhores informações sobre como orientar as pessoas na prevenção do câncer, né? Bom, e daí, essa pesquisa aqui, ela é extremamente emblemática, ela é um marco, né, nos trabalhos ligados à prevenção do câncer coloretal, nesses aspectos aqui citados, né, de dieta, nutrição e atividade física. E ela é tão grande que ela envolveu 29 milhões de pessoas, 99 estudos, né, pesquisa, e 247 mil casos de câncer. E mesmo tendo sendo realizada em 2018, os resultados são tão fortes que continuam sendo validados em 2025, né? Isso leva em consideração toda uma abordagem que a gente falou antes da questão estatística, de dar um grau de evidência importante, e leva em consideração também aspectos de uma correlação biológica. Existir uma situação em que a gente sabe que faz sentido de que uma exposição a um determinado fator de risco tem um potencial de carcinogênese por um mecanismo de ação conhecido, né? E tem uma questão de os estudos serem homogêneos, eles não darem resultados díspares, assim, um dizer uma coisa, outro dizer outra coisa. E também tem um aspecto, assim, de ter a exposição ter uma resposta ao grau, ela vai crescendo ou diminuindo. Menos exposto, mais protegido, mais exposto, mais probabilidade ao risco relativo de doença, né? Bom, aqui é como a evidência científica é realizada. Eu fiz, assim, uns slides muito interessantes que eu vou disponibilizar para todos, inclusive coisas aqui de ordem muito prática com relação à dieta, né? Bom, o que é importante aqui é o que se conclui. E para a gente poder dizer que as evidências são
recomendáveis, de que haveria uma ligação causal, as evidências devem ser consideradas convincentes ou prováveis. Menos que isso, pode existir alguma evidência, mas não há uma recomendação, tá? Então, para câncer de intestino, o que foi encontrado? Isso aqui muda um pouquinho e é atualizado para outros cânceres, tá? Exposição à carne vermelha, né? Então, a carne vermelha, pela substância M, por produtos pertinentes a ela, ela poderia criar com grande exposição, e isso seria, assim, maior que 500 gramas por semana. Então, a ideia é comer em torno de 3 vezes por semana carne vermelha, com uma evidência de grau provável, que é menos forte, aumentar a incidência, então, de câncer coloretal, né? Já a carne processada, que é carne curada, por exemplo, a salsicha, bacon, presunto, ela é extremamente associada, num grau considerado convincente, com câncer de intestino, né? Ela dá um aumento em torno de 16% de risco, né? Algo que a gente deveria evitar. A gente tem nitrosaminas, vários produtos químicos ali, conservantes, que vão ter um efeito agressivo para o ambiente intestinal, e que podem, então, desencadear essas mutações nas células do intestino e iniciar um processo cancerígeno. A evidência para a bebida alcoólica, ela também é bem alta. E o grau, nessa época aqui, de máxima exposição, modificou, tá? O risco era de 7% para uma exposição de 2 doses de álcool por dia. E esse ano se passou a se considerar que não há dose de álcool totalmente desassociada de algum risco de câncer. Isso é, de algum modo, associado à quantidade, né? E dentro da moderação, talvez ficasse para hoje em dia 2 doses, que seria 2 taças de vinho, 2 doses destilados ou 2 latas de cerveja por semana, né? Então, a moderação com álcool é considerada extremamente importante na prevenção dos cânceres. A, essas medidas todas, só para te colocar, Alan, que elas se estima que pudessem reduzir a chance de câncer quando seguidas, e são as medidas globais que eu vou colocar no final, em até 40%, são consideradas muito, muito eficazes. E é um número muito grande, né? Imagina um resultado de 40% de redução de câncer numa abordagem global, né? Então, é importante manter um peso normal, uma circunferência abdominal normal durante toda a vida. A gente tem visto muita obesidade em crianças, e as questões ligadas à obesidade estão muito ligadas ao aumento do câncer. São, no mínimo, 13 tipos de câncer associados à obesidade. Há também um aumento da obesidade planetária, e é algo que deve ser bastante abordado e evitado, e é um dos principais fatores que talvez estejam relacionados a pessoas mais jovens desenvolverem câncer, uma coisa que a gente não via antigamente. Bom, e algo aqui bastante interessante, então, né, é a redução do risco de câncer para o grau de atividade física, né? E mesmo para atividade física de menos intensidade. Quanto maior a intensidade, maior. Se tu exceder os padrões mínimos necessários para não ser considerado sedentário, que seria em torno de 150 minutos por semana, idealmente 300 minutos por semana, tu vai ter um benefício proporcionalmente maior. Mas é importante aqui, no dia a dia, e a gente tem esse grande problema de saúde, que a gente passa muito tempo sentado, né? Só ficar de pé já acelera o nosso metabolismo. De alguma maneira, durante o nosso trabalho, a gente tem que se tornar mais ativo. E durante o nosso dia, porque nem sempre a gente tem tempo para uma atividade física planejada, mas a gente poderia conseguir de modo mais intercortado se tornar mais ativo durante o dia, subindo escadas, caminhando mais, passeando com o cachorro, indo no supermercado a pé, de várias outras formas, né? Então, a gente tem também uma redução de risco de câncer de intestino com grãos integrais, tá? E uma coisa são os grãos integrais, outra coisa são as fibras. Os grãos integrais, as fibras, elas vão envolver também os grãos, as verduras e as frutas, mas os grãos que a gente dá menos atenção, por exemplo, são arroz integral, aveia, centeio, cevada,
feijão, quinoa, linhaça, lentilha, grão de bico, germe de trigo, trigo integral, centeio integral. Só para ter uma ideia, em 3 folhas de alface a gente tem 1 grama de fibra. E o objetivo é atingir 30 gramas de fibra. Em 2 colheres de sopa de farelo de trigo, a gente tem 12 gramas de fibra. Né? Então, a gente deveria, talvez, incorporar mais isso no dia a dia. Quando a gente fala de fibra, então a gente está falando das frutas, das verduras, desse conjunto de alimentos, né? E daí se estima em torno de 5 porções entre frutas e verduras para ter uma proteção. O que é interessante nesse sentido, desse exame, desse estudo, que ele viu que leite e derivados lácteos teriam uma proteção no câncer coloretal, talvez ligado ao efeito do cálcio anti-oncogênico, talvez a ligação do cálcio com sais biliares ou algum outro tipo de fator que criasse um ambiente mais tóxico no intestino. Não chega a ser uma recomendação formal. Por exemplo, o Março Azul não recomenda assim que a gente consuma leite como uma maneira de prevenir câncer de intestino, mas é uma informação interessante, a mesma coisa para suplementos de cálcio aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Então, só para a gente resumir, as recomendações principais, né, envolvem aqui a gente evitar o o consumo excessivo de carnes processadas, aumentar o consumo de fibras, manter o peso saudável, praticar atividade física regular, reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo de carne vermelha e fazer um consumo, uma dieta rica em frutas e vegetais. Que é bastante interessante aí, né, Alan? Porque a gente pode falar agora como é que foi o andamento, ou se ainda está em avaliação, os dados referentes à pesquisa aqui do Ministério Público sobre os hábitos de vida, né? A gente vai ter mais dados a respeito de como a nossa população é mais ou menos saudável do que deveria ser, né? Eu não sei se esses dados já foram, de alguma maneira, avaliados, né? Nessa pesquisa que foi feita um tempo atrás, mas é muito interessante que a gente vai ter até a possibilidade de formular políticas de saúde. Eu acabei na minha apresentação até colocando aqui, eu achei bastante interessante, depois eu vou fazer o compartilhamento dos slides, como é que a gente consegue um cardápio com 90 gramas de grãos integrais, como é que seria um exemplo, um cardápio com a quantidade de fibra dos alimentos, um cardápio com 30 gramas de fibra por dia, né? É interessante que várias coisas que foram revisadas, elas não encontraram evidência conclusiva. Então, foi estudado se o café, se o açúcar, se o alho, se o chá, se a cafeína, se a quantidade de refeições ao dia, que seria mais ou menos o jejum intermitente, mas ele ainda é uma coisa mais recente, se a carga glicêmica, né, se a vitamina A estariam ligados ou não a uma proteção a um risco ao câncer de intestino, e a evidência para isso foi insuficiente para a conclusão, né? Mas às vezes a gente vai ver muito essas afirmações baseadas nisso que eu queria trazer, para uma evidência científica que não permite chegar a essas conclusões, né? Que ela às vezes vai dizer, olha, precisamos de mais estudo, precisamos de mais evidência, precisamos de mais tempo. Isso ainda não é uma realidade, né? Então a gente tem que fazer essa análise. Isso é muito bom, Bom, doutor Roberto, deixar claro para quem está aqui conosco e, claro, para todos os pacientes que depois podem ver o vídeo do evento de hoje, que são essas evidências que você mostrou que efetivamente são confiáveis ou que provavelmente estão associados ao maior risco de câncer de intestino grosso, né? As outras isso, são as outras, isso. né? Tem algumas outras coisas que são interessantes aqui, que se fala muito, e é importante a gente falar, e isso não entrou ali, que é o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente vai ter ali uma série de alimentos aí que vêm prontos, né? E que deveriam ser substituídos por alimentos mais saudáveis, né? Pipoca, lasanha, congelados, né? Sopas prontas, né? São alimentos que deveriam ser evitados e dentro da recomendação
do Março Azul, isso é colocado, substituindo então as gorduras saturadas também, que seriam ruins, né, por gorduras poliinsaturadas, né? Então, aí entra até um conflito que os próprios laticínios, alguns produtos mais ricos em gordura, queijos amarelados, queijos duros, manteiga, creme de leite, nata, poderiam ser ruins, né? Entra até e talvez o iogurte seja um produto muito bom, o leite desnatado, mas tudo isso a gente tem que configurar dentro das especificidades das pessoas, porque algumas pessoas vão ter questões alimentares de outra natureza que precisam ser abordadas. Podem ser veganos, vegetarianos, podem ter alergias alimentares, podem ter preferências específicas, né? Então, a gente tem hoje em dia uma série de dietas e que elas talvez sejam boas para alguns objetivos, né? Ter uma massa magra, se manter magro, ter desenvolvimento muscular, né? Mas que quando exageradas no consumo de gorduras e de carne ou de açúcares também não, talvez não fossem dietas assim tão recomendáveis. Não tem um estudo associativo a uma dieta que seja superior a outra, mas elas deveriam ter mais ou menos esse perfil, né? Dietas que então levassem em consideração fontes de óleos saudáveis, como o azeite de oliva, que incluíssem peixe, que incluíssem grãos, que incluíssem baixa quantidade de açúcar, que incluíssem grande quantidade de vegetais, grande quantidade de, de frutas, de grãos, né? A dieta mediterrânea é muito parecida com esse modelo, mas ela não se mostrou assim superior à outra. Um outro dado que tem surgido e ainda assim não tem uma força de associação assim tão grande é o consumo de bebidas açucaradas, que talvez seja associado ao aspecto ganho de peso das últimas décadas, né? Então a gente tem aí o refrigerante, as bebidas adocicadas, como sucos industrializados, água saborizada, chá e café adoçado simplesmente. Poderia haver por um mecanismo assim associado à inflamação, à insulina, uma indução de alterações no microbioma, e há estudos que estabelecem para quem consome 2 vezes ao dia bebidas açucaradas um aumento do risco de vir a desenvolver câncer coloretal de até 2 vezes, né? Então, é uma recomendação também para moderação com relação a isso. E dentro de coisas que não envolvem esse aspecto que vem desses estudos, mas que é extremamente importante, né? E também aumenta em 14% o risco de câncer coloretal, a gente não tem abordado, é o tabagismo, né? Então, o tabagismo deve ser evitado, está associado a um grande número de cânceres. E todas essas modificações sugeridas, além de reduzir o risco de câncer, elas poderiam reduzir o risco de outras doenças, de morte por outras doenças, por doença de natureza cardíaca, por hipertensão, por exemplo, né? Aproveitando que você citou, doutor Roberto, o consumo de refrigerantes, né, que deve ser muito pequeno, de ultraprocessados e também o de frutas deve ser maior, eu posso deixar aqui algumas notas sobre o rastreamento de hábitos que a Secretaria de Saúde tem feito anualmente, né? Esse ano, o ano 2025, já foi o terceiro ano. Posso deixar aqui alguns dados para que todos fiquem cientes e nas próximas semanas a Secretaria de Saúde vai publicar o que mudou em 2025, né? Entre 2024 e 2025. Mas os dados que eu vou dar agora são dados médios dos 3 anos, 23, 24 e 25. No MPF, apenas 11% dos integrantes do MPF consomem frutas na frequência diária adequada. Ou seja, a quantidade de frutas, de porções de frutas por dia, apenas 11% dos integrantes do MPF relataram, né, no rastreamento de hábitos de vida, fazer isso. Também apenas 30% relatam consumir castanhas e sementes e outras sementes, né? Com fontes de gordura boa
na frequência semanal adequada, que seria entre 2, 3 vezes por semana, no mínimo, uma porção. E, além disso, 31% relatou consumir massas, pizzas, hambúrgueres, ou seja, comida pronta, que são consideradas ultraprocessadas, e 36% consomem refrigerante todas as semanas. Ok? Esses são alguns dados que, claro, a Secretaria de Saúde vem monitorando exatamente para fazer ações como essa que estamos aqui realizando para que a gente possa dar a orientação correta para as pessoas ficarem bem orientadas com informações confiáveis. Nas próximas semanas, como eu falei, nós vamos publicar o que mudou entre 2024 e 2025 em relação a esses hábitos e todos os integrantes do MPF ficam com um link disponível para acessar essas informações e conseguir usar os filtros da ferramenta que utilizamos para analisar os dados, para ver a sua unidade, o seu caso, enfim, para perceber que tipo de indicador pode estar ajudando ou prejudicando a sua saúde. Isso é um pouco do resumo daquilo que, no que diz respeito à alimentação saudável, é mais alarmante dentro do público do Ministério Público Federal. Tem uma visão também nova e extremamente importante, Alan, assim, que a pessoa que desenvolve o câncer, hoje em dia também ela tem que ter atividade física como uma maneira de reduzir, melhorar os resultados do tratamento do câncer, de prevenir a recidiva do câncer e manter esses hábitos saudáveis também. Então, o exercício faz parte do próprio tratamento do câncer, né? Não é um tratamento exclusivamente cirúrgico, quimioterápico ou então medicamentoso, né? Então, esses hábitos e a própria World Cancer Research Fund, eles estão preocupados, eles têm estudos para as pessoas que estão sobrevivendo e convivendo com os diversos cânceres. E essas recomendações se aplicam a elas também. Eu acho, assim, como um fechamento só da apresentação, Alan, eu queria só colocar as recomendações globais aqui, que estão elencadas aqui, peraí, Claro, aqui, enquanto você nesse coloca, slide aqui. quero só avisar a todos que nós recebemos aqui muitas perguntas e logo que o Dr. Roberto concluir, vamos Isso. seguir para essas perguntas. Aham. Então, como recomendações globais aqui, né, finais, assim, para todos os cânceres, eles colocam não fumar, né, evitar exposição ao tabaco, ter cuidado com o sal, eles sugerem também cuidados com gorduras saturadas, e que ter os cuidados preventivos, né, de exames a serem realizados, manter um peso saudável, ser fisicamente ativo, dieta saudável, rica em fibras, com grãos integrais, vegetais, frutas, evitar fast food, comidas processadas, comidas altas em açúcar, limitar o consumo de carne vermelha e especialmente carne processada, limitar o consumo alcoólico, as mulheres amamentarem, e isso eu acho muito interessante aqui, ó. Eles não recomendam a, a reposição vitamínica, eles acham que a gente deve tentar obter os nutrientes com efeito anticancerígeno comprovado, antioxidante, através da alimentação, né? Então, não há uma recomendação de suplementação vitamínica para isso. Aí a gente vê uma ênfase muito grande nesses perfis de Instagram e às vezes as coisas vão migrando. Nos Estados Unidos eu vi um certo momento agora, recente, em que a vitamina D, em estudos mais atualizados, perdeu muito, assim, da força da recomendação dela, né? E, e agora se criaram outros proxies para vitamina D de preocupação, coenzima Q10, vitamina B12, sempre, e as questões elas são muito mais simples. E eu acho que isso é importante, né? Que comida é saúde, comida é alimento, né? Então a gente deve ter essa atenção com relação a modificar os hábitos. E não é fácil, né?
Isso passa, inclusive, pelo custo dos alimentos, por todo um planejamento. É difícil, é muito difícil mudar hábitos, né? É uma questão muito complicada. Eu vejo isso no dia a dia do meu consultório. Por outro lado, praticar exercício e conseguir modificar os hábitos alimentares vai ser sempre um excelente remédio, né? Em qualquer idade, Alan, para tudo, né? Inclusive para pessoas de meia idade, para criar uma reserva intelectual, uma reserva de saúde e preservar força muscular para ter uma terceira idade assim ativa e de boa qualidade. A gente vê muita gente chegando de uma forma muito frágil ali aos seus 70, 80 anos, né? E insistir mais, independente da idade, né? Na atividade física é extremamente importante e várias formas de atividade física, né? A pessoa puder fazer exercícios com peso, exercício de resistência, exercício aeróbico, depois de uma certa idade também coisas ligadas ao alongamento, como Pilates, é interessante ter uma combinação de atividades físicas, mas tem esse aspecto que é da gente ficar muito tempo parado, muito tempo deitado, isso é extremamente ruim pelo ganho de peso, pelas alterações metabólicas e todos os riscos inerentes a isso. Muito bom, doutor Roberto. Já você me fez lembrar aqui, e é importante lembrar a todos, que agora em junho a Secretaria de Saúde também promove um workshop de hábitos saudáveis. Em- É um mini curso em 2 momentos, em que profissionais de saúde também fazem atividades práticas com os participantes exatamente para essa mudança de hábito. Acontece sempre em junho de todos os anos e tem abrangência nacional. Os integrantes do MPF de todo o Brasil podem participar. Doutor Roberto, indo agora para as perguntas do público. Eu tenho aqui algumas perguntas sobre os exames preventivos, né, para prevenir e diagnosticar o câncer de intestino grosso. E a primeira pergunta que chamou muita atenção aqui é de uma pessoa que fez o exame há 25 anos atrás e pergunta assim: como é que esse exame é feito atualmente? Porque na experiência dessa pessoa foi dolorido o Ah, exame. verdade, Alan. Mudou muito, era muito traumático, tá? Eu acompanhei essa época. A gente fazia o exame com uma sedação que era por vezes insuficiente, né? E algumas exames, a passagem pelo reto sigmoide pode ser desconfortável, né? O exame hoje é feito sempre com acompanhamento anestésico, um remédio muito seguro que é o Propofol, com total conforto para o paciente. Os aparelhos são muito modernos. Eu mesmo vou fazer minha terceira colonoscopia, vou fazer 55 anos, fiz os 45, os 50 e agora os 55 anos. E é muito bem tolerado, né? Pode haver um pequeno desconforto pós-exame, com a eliminação de gases, ela é rápida, e há uma preocupação de que o preparo do exame se torne mais fácil. Então, existem mais opções de preparo, que antigamente era exclusivamente o manitol, que se toma 1 litro de uma substância com efeito laxativo em torno de 8 horas antes do exame, que geralmente é o que causa maior desagrado aos pacientes, né, pela palatabilidade. O tempo de preparo do exame reduziu de uma dieta que era feita com poucas fibras de 3 dias para 1 dia e meio, agregando um maior número de alimentos, né? E existe a necessidade do uso do Dulcolax. Então, hoje a gente tem vários outros preparos, tem o Picoprep, tem o Lactulona, tem o Microgol, Macrogol. Então, às vezes, alguns hospitais padronizam o seu preparo, alguns médicos padronizam. Em alguns casos específicos, a gente pode ter um preparo que não ficou tão bom, e gente muito constipada e ter que estender o preparo. Mas, de maneira geral, a gente vai ter 90, 95% dos preparos adequados, uma boa tolerabilidade, e as pessoas dispostas, ao contrário do que aconteceu naquela época do exame anterior, ficou muito traumatizado. Quando se pergunta hoje em dia se a pessoa faria o exame de novo, ela responde que faria. E é muito peculiar que a sedação produzida pelo Propofol, ela dá um sono muito reconfortável. As pessoas acordam assim muito recuperadas, querendo até dormir um pouco mais, tá? A pessoa não tem mais agora aquela situação que é associada aos benzodiazepínicos de causar um quadro amnésico, uma desinibição, e ela se recupera bem. Ela não pode dirigir depois do exame,
o dia do exame ela não vai trabalhar, a maior parte dos hospitais, se for o caso, disponibilizam exames até em horários alternativos, mais tarde da noite, no final de semana. Se houver necessidade, pode solicitar uma, um atestado para o dia anterior. Isso é um aspecto interessante que eu me lembrei agora, isso eu achei muito interessante. Isso cai um pouco na coisa da experiência anedótica que a gente falou que é contraditória, mas vendo os atestados aqui do Sul, a gente vê que cresceu nos últimos 2 anos os números de atestados para colonoscopia. Eu acho isso um dado muito interessante que a gente não via antes. Claro que a gente tem o envelhecimento da nossa população, mas eu acho que, de alguma maneira, a mensagem do Março Azul ela está se espalhando e a questão dos exemplos públicos das pessoas que mostram as doenças pelas quais estão passando, seus tratamentos, é importante para trazer visibilidade e estimular os outros a tomarem as etapas necessárias para manter uma vida mais saudável e prevenir várias doenças. Doutor Roberto, você deu várias informações sobre a colonoscopia, né, e a preparação, a realização do exame. Esse é o exame padrão ouro a partir dos 45 anos, ou existe uma hierarquia entre os exames? Primeiro eu faço um outro exame, depois, se tiver alguma alteração, é que eu faço a colonoscopia ou não? Devo fazer logo a colonoscopia? O ideal, Alan, assim, ó, na situação do paciente assintomático, o exame padrão ouro é a colonoscopia, porque ela é muito resolutiva, né? A gente até existem outros exames. Eles até não pegaram muito no Brasil, como a retossigmoidoscopia, que vai ser incompleta, a colonoscopia virtual, que é a coluna por tomografia, que a pessoa faz acordada, se dá alterada, acaba na colonoscopia. É Uhum. o exame que nos permite fazer a análise mais completa. Fazendo uma tomografia, você vai encontrar lesões muito avançadas. E a gente quer ter certeza, e isso a colonoscopia permite, de detectar lesões muito pequenas, né, que Uhum. podem ser removidas e que tem um risco em torno de 5% de um pólipo adenomatoso de virar um câncer, né? Então, é um exame assim que deve ser sempre a primeira escolha. Não podendo fazer a colonoscopia, o exame de escolha como segunda opção e talvez seja o melhor exame a nível populacional, se tivesse um programa de rastreamento como a gente faz aqui, né, a nível do SUS, que inexiste, é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, né, ou pelo método imunohistoquímico e tem chamado de teste FIT, que é Fecal Immunochemical Test, né, então seria uma segunda possibilidade. E esse exame, então, quando positivo, é o segundo exame recomendado para quem não quer fazer a colonoscopia por algum motivo específico. Quando positivo, então, deve ser recomendada a colonoscopia. Uma pessoa também que está participando aqui, nos acompanhando pelo YouTube, também perguntou assim: para quem tem pólipos, qual é o intervalo recomendado para fazer a endoscopia e colonoscopia? A endoscopia não necessariamente precisa ser feita para quem tem pólipos, né? Não tem para endoscopia, como para colonoscopia, uma recomendação de prevenção, mas a gente costuma fazer os dois exames juntos, né? A existência de um pólipo no intestino não vai aumentar, exceto em algumas síndromes raras, a prevalência de pólipos no intestino delgado ou no estômago. E essa é uma pergunta bastante complexa, porque ela envolve assim o número de pólipos, o tamanho de pólipos, a história familiar, o histórico de endoscopias prévias, o quanto que o médico achou que ressecou de forma adequada esse pólipo e a histologia desse pólipo. Se é um pólipo hiperplásico, poderiam ser 10 pólipos e repetir em 5 anos. Agora, se tiver um pólipo maior que 2 centímetros, talvez tivesse que repetir em 6 meses, né? Então, vai ser muito variável. A gente tem tabelas de várias sociedades sugerindo intervalos, e tem uma tendência até de aumentar os espaços. Né? E tem pólipos de natureza nova que surgiram, que são os pólipos adenomatosos ou adenomas serrilhados. Né? Então, é uma questão muito específica. Essa pessoa vai precisar, e todo mundo deveria fazer isso, e não assumir por si próprio qual é o intervalo de repetição do exame, mas exames normais, em geral, são feitos 5 anos, em alguns países, no Brasil, geralmente o intervalo para o exame normal é 5 anos, ou com pequenos pólipos, adenomas com menos de 1 centímetro, menos que 3, 5 anos poderiam ser um intervalo interessante. E essa pessoa não deve assumir
para si a tarefa de determinar em quando repetir o exame. Isso deve passar por um médico, né, que vai então fazer a interpretação dos vários fatores, vai colocar ela nesses intervalos recomendados e aí vai determinar quando fazer de novo o exame. Isso, Dessa forma, inclusive, interfere a qualidade do preparo, tá? Se o preparo não tiver uma qualidade muito boa, vai ter que repetir mais cedo, tá? Independente do número de pólipos que encontrou, né? entendi. Então, são vários fatores e o especialista vai ajudar a individualizar. Dessa forma, doutor Roberto, já respondeu a pergunta que tínhamos aqui, que era sobre a periodicidade da colonoscopia. Inclusive, aqui tem um relato de uma pessoa que diz que aos 49 anos nunca tinha feito o exame, mas tem uma doença genética que se chama polipose adenomatosa familiar, e atualmente ela tem que fazer 3 colonoscopias por ano para controle de pólipos no reto. É. Essa é uma daquelas doenças que a gente falou, né? Que ela pode se expressar de vários modos, entre fenotípicos, né? Tem gente que vai ter milhares de pólipos, pessoas que vão ter menos pólipos, pessoas que vão ter 10 pólipos. Então, no caso específico, né, ela demanda muito mais atenção, porque é um risco muito mais aumentado de câncer de intestino, mas as lesões, então, estão sendo retiradas em intervalos considerados seguros, né, e vai precisar de uma monitorização especial, mas é um caso muito específico, né, ele está colocando a experiência dele, né, e no mínimo essas pessoas fazem esses exames a cada ano. Antigamente, em casos muito extensos, até que há milhares de pólipos, considerava ou se considera, nesses casos extremos, até a retirada preventiva do intestino para evitar o câncer de colo, né? Mas, pelo visto, a expressão fenotípica é um pouco mais atenuada nesse caso em especial. Mas é um E, caso incomum, né? Isso vai ser 5% dos casos de câncer com potencial para evoluir para câncer coloretal, um evento assim muito específico dentro do espectro total, né, do universo total das pessoas. Vai ser uma situação muito específica, mas precisa de uma atenção especial. muito bem, continuando nos fatores de risco, né, para o câncer de intestino grosso. Tem uma pessoa que nos pergunta, nos relata e pergunta assim: Meu pai tem câncer retal, tenho 47 anos. Tenho mais chances de ter câncer também? Sim, tem e deveria começar as colonoscopias no mínimo aos 40 anos de idade, né? Teria um risco estimado em torno de 2,5 a 3 vezes maior de ter câncer de intestino, né? Que pode não acontecer, é claro, né? Então a gente faz muito desses exames e é bastante comum que não tenha um pólipo, por exemplo, né? E aí a gente pode depois jogar para um intervalo diferente, né? Mas já tem a idade suficiente para começar a colonoscopia, né? E a idade ideal, inclusive, seria os 40 anos de idade. Tem também uma pessoa que nos pergunta, doutor Roberto, da associação entre o citomegalovírus e as doenças intestinais. O Olha, citomegalovírus ataca o intestino, é assim que a pessoa pergunta. pois é, a gente Existe? pode ter em pessoas imunossuprimidas colite por citomegalovírus, tá? Então a gente pode ter, às vezes, ileites ou colites, mas não vai ser uma doença que normalmente vai estar associada ao câncer de intestino tradicional, que é o adenocarcinoma, né? Alguns vírus podem estar associados mais a alguns tipos de linfoma. Então a gente tem duas coisas, assim. Alguns vírus eventualmente aumentando o risco de alguns linfomas, e tem colites por citomegalovírus, né? E às vezes podem ser de outra natureza, como doenças infecciosas contraídas, né? Ou por imunossupressão, né? Então, eu vejo desse jeito, não diretamente ligado ao risco de câncer de intestino e mais ligado a esses outros fatores, né? E muito específicos assim. E daí vai se estudar, eventualmente, a necessidade do uso de um antiviral de acordo com a intensidade dos sintomas, né?
Mas Uhum. pode, assim, infecções virais causarem, por exemplo, e é o COVID, por exemplo, é muito comum, uma desbiose, uma síndrome do intestino irritável pós-infeccioso. Então, uma fonte aqui de dados bastante interessantes aqui, e eu vou listar várias fontes nos slides que eu vou apresentar, é o NAFAD, que é o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. É uma instância da gastroenterologia que se organizou de uma forma muito moderna no Instagram e no YouTube, com vídeos muito didáticos, com especialistas muito bons, que falam sobre essas questões não relacionadas ao câncer, muito ligadas às intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, desbiose, de uma forma bastante moderna, assim, com reels, com stories, com podcasts. Então, na FAD, é uma fonte de informação muito interessante e muito moderna. É E confiável. o link para o Nafad vai estar nos slides que eu vou disponibilizar. Ok. Muito bem. Também é uma fonte confiável, né? Uhum, muito confiável. São fontes confiáveis também. Eu linko algumas delas às sociedades de coloproctologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, o próprio Março Azul tem links para campanha e para informações, né? Ok. Doutor Roberto, ainda sobre os fatores agora modificáveis, né? Falando um pouco sobre a dieta e aquilo que pode ser consumido na alimentação e que possa estar associado ao câncer. Os adoçantes, né, principalmente o aspartame, tem sido, nos estudos confiáveis, muito associado ao aumento da chance de desenvolver câncer, de uma maneira geral. E uma pessoa que está aqui conosco no YouTube pergunta se o uso de adoçante pode ser prejudicial ao intestino. A gente acha que pode, assim, tudo. Tem algumas coisas de evidência em estudos científicos animais, assim, de maior carcinogênese, né? Mas não chega a ter uma evidência de recomendação específica para o aspartame. Eu acho que ele entra um pouco nas questões ligadas às coisas adoçadas, artificialmente ou não, né? Que podem trazer prejuízo ao microbioma intestinal e outras questões dessa natureza. Então, apontar o aspartame assim como um carcinógeno a priori a ser evitado a todo custo para câncer de intestino, a gente não tem a evidência para isso, né? Para dizer isso de forma afirmativa. Eu acho que ele cai muito nessa questão das coisas açucaradas em geral, do consumo, né? Mas havia muita coisa ligada a modelos animais, assim. Você citou um detalhe muito importante, que é a diferença do consumo de adoçante que aconteceu nos últimos anos, né? Que antigamente o adoçante era só as gotinhas, né? É, Que se colocava nas bebidas. E é. atualmente, então a quantidade era muito menor do que a utilizada atualmente nos produtos, principalmente nos produtos zero, né? Que tem uma quantidade muito grande de adoçante que muda completamente o padrão de consumo, padrão quantitativo, né, de consumo de adoçante artificial, né? E um alerta deve estar exatamente nesse tipo de produto, né? Imagino que sim. Eu realmente acho que não seria tomando um chazinho com gotinhas de adoçante e as coisas costumam ter um efeito exponencial com relação à quantidade, né? Quanto maior a exposição, maior o risco, né? Uma proporcionalidade de efeito. Para concluir, doutor Roberto, temos aqui uma pergunta que diz assim, não sei se você consegue responder ou não, que diz assim, o que teria a comentar sobre as práticas das chamadas zonas azuis e a correlação com as recomendações apresentadas? Nossa, eu vou dizer que eu desconheço o conceito, eu não saberia falar. Acho que foi o Também Regis que não. fez essa pergunta, né? Exatamente, Não saberia como interpretar e responder. Teria que estudar para poder dar uma resposta para o Regis. sim. Bom, eu queria também é, avisar a todos que nos acompanham que o doutor Roberto escreveu um texto que resume o que ele falou aqui hoje, e esse texto está divulgado no portal da saúde do MPU. Nós vamos colocar aqui no chat do YouTube o link
desse texto que fala da prevenção, dos fatores modificáveis, enfim, para que se tenha essa referência confiável também sobre o assunto. Esse link já vai ser disponibilizado aqui no site do Portal da Saúde do Ministério Público da União. Doutor Roberto, para concluir, já passamos aqui praticamente por todas as perguntas. Que mensagem você deixaria para esse Março Azul deste ano, para as pessoas que querem Pra- prevenir e tratar o câncer de intestino grosso? eu acho que a mensagem é isso, que as pessoas têm que ter um papel ativo para que as coisas aconteçam, né? Nada vai cair do céu. A gente vai ter que ter, assumir um papel na nossa, como a gente assume na nossa vida, sobre a nossa saúde, né? De fazer mudanças, né? E sabendo de forma informada poder fazer opções melhores para a gente, para nossa família, né? Eu acho que a mensagem mais importante, eu resumi num slide aqui que eu vou compartilhar, tá? Deixa eu ver. Opa, onde é que tá o negócio? Tá aparecendo o slide aí? Agora sim, agora Ah, tá sim. legal. Isso, então. Então, acho que são três mensagens aqui que eu queria passar, tá? Então, aqui, a Universidade de Harvard colocou que o milagre do câncer não é a cura, é a prevenção. Acho que essa é uma mensagem importante, né? Que isso realmente pode ser mudado, né? O destino da gente pode ser mudado ativamente, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante hoje, que aqui é Hipócrates lá levando a Grécia, que o pensamento que as doenças começam no intestino, né? Como o intestino passou a ser importante para vários aspectos metabólicos, obesidade, depressão, né? Então, segundo o cérebro, todos esses conceitos novos estão sendo estudados, entendidos, mas também a gente tem que ver que isso é muito inicial, né? E às vezes a gente tem que avaliar essas evidências, essas informações a longo prazo, ver como elas se processam, porque as coisas são muito complexas e as pessoas são muito individuais, inclusive nas questões que colocam a microbiota, assim, como algo que tem esse efeito sobre todo o organismo, ela é quase como uma impressão digital, né? Então é muito difícil a gente generalizar algumas coisas e muito do conhecimento que a gente tem sobre o intestino, ele está numa fase bastante inicial. Alguns estudiosos, assim, por exemplo, de microbiota, sugerem que a gente conheça 3% de todo o conhecimento que exista, né? Bom, vou terminar o compartilhamento, assim, mas eu queria aproveitar a oportunidade, Alan, assim, de agradecer, né, pelo convite, poder participar mais um ano, assim, no Março Azul, de poder expressar dentro da minha especialidade aqui as minhas preocupações, a minha experiência, a minha vivência. Eu queria, na verdade, agradecer aos colegas aí de outros estados, aos nossos colegas brasileiros aí que nos ajudaram no ano passado, por ocasião das enchentes. Nosso prédio aqui foi extremamente atingido. A água chegou nessa altura, literalmente. A gente ficou muito tempo sem poder trabalhar, para poder voltar à sede. O estado assim sofreu bastante, né? Então, ser muito grato a todo tipo de apoio que a gente recebeu nesse momento difícil, na forma de doações, de solidariedade, de pessoas que vieram aqui nos ajudar, né? Acho, então, é essa mensagem que eu queria colocar de gratidão a todos que se preocuparam com a gente, nos ajudaram num momento bastante difícil e que estamos nos recuperando muito pela empatia, e pela capacidade de um auxiliar o outro, que são coisas que a gente precisa ter para ter uma vida mais leve, né, e para passar pelas crises. Fantástico, Roberto. Obrigado pelas tuas palavras. E espero que essa integração nacional que temos tentado promover com a tua ajuda, com a ajuda de todo mundo da PRR4, também tenha ajudado para esse momento tão difícil que o estado de vocês passou e que a unidade de vocês também passou, né? Quero lembrar a todos que esse tipo de evento de promoção de saúde é muito
fomentado pela Secretaria de Saúde para que a gente possa aproximar os profissionais de saúde do MPF, que tem informação confiável, de todos os integrantes do MPF que, por algum motivo, possam ter dificuldade de acesso a um profissional de saúde. Obrigado a todos por terem participado. Previnam, que é a forma mais barata, como disse aqui o Dr. Roberto, é a forma mais eficaz. E se cuidem. Obrigado pela companhia. Obrigado, Dr. Roberto, novamente, a todos da PRR4 e da PGR que nos ajudaram nesse evento. Um abraço. Obrigado, um abraço para todos.